a Karina, que vai estar nos contando um pouco, né, da sua história. Olá, aqui Olá! está ela. É um prazer imenso ter você aqui na live de hoje. Realmente a gente acompanha o seu trabalho já há bastante tempo. Então já vou te apresentar. Então, meu nome é Odair, sou psicólogo. Obrigado a todos que estão aqui pela primeira vez e as pessoas também que já nos acompanham, já todas as lives aqui de todas as terças-feiras, às 18 horas. Então, obrigado a todos que estão chegando aí ainda. Lembrando que vocês podem enviar suas perguntas, e na medida do possível eu vou fazendo aqui para a Karina poder estar respondendo. É, então, acho que o tema de hoje é super bacana e eu acho que é um momento que realmente as pessoas estão se questionando bastante, né? Uhum. E eu acho que vem bem a calhar realmente para esse momento, né, que estamos vivendo. Então, obrigado a todos que estão chegando aí ainda. Na verdade, eu conheço já a Karina já há uns Algum 7 tempo. anos, exatamente, e eu acho que foi bem exatamente no momento, né, que você estava fazendo a sua transição. Eu acho que então é super Transição. bacana, porque acabei pegando bem no início e acompanhei toda essa sua evolução. E eu acho Todo que esse movimento. exatamente. Eu acho que a Karina, ela personifica muitos do que eu venho falando, né, nos meus vídeos, né? Eu tenho várias séries de vídeos, né? E um que eu tenho feito agora é o Psicodrops, né? Que são pequenos drops aí para trabalhar a parte mental e diferentes possibilidades, né? Para manter a E, sanidade, né, Odaíra? exatamente, e muito da parte, né, das habilidades emocionais, né? Então, olhando para a sua carreira, né, tudo que eu falo sobre resiliência, coragem, ousadia, adaptação, persistência, flexibilidade, a coisa da mãos à obra, experimentação, esse Uhum. conhecimento transversal em termos de fontes de informação, eu vejo em você. Então, eu acho que é super bacana realmente ter você aqui hoje, porque é uma forma de mostrar para as pessoas como é possível fazer isso, né? E que realmente tem pessoas que já são, eu acho que te vejo como uma visionária, porque você já começou a fazer isso lá, né, há bastante tempo, né? Alguns anos. Exatamente. E eu acho que talvez vá servir de inspiração, né, para muitas pessoas e principalmente para as mulheres, né? Porque eu acho que as mulheres precisam de mais inspiração realmente, de ter pessoas para se espelhar. E eu acho que você é uma dessas pessoas que realmente serve de inspiração para todo mundo, mas principalmente para as mulheres. Então, se apresente aí, Karina. Muito boa tarde para todo mundo. Quem entrou, Odaíra, obrigada pelo convite. Me sinto muito, muito honrada. Principalmente a quem está chegando, né? Que parar o seu tempo para nos assistir, que tempo hoje é o nosso bem mais precioso. Muito Verdade. obrigada a todo mundo. Como o Odair falou, eu fiz uma transição, né? Isso começou. Hoje eu tenho 44 anos e essa transição ela começou na minha cabeça aos 35, né? Eu sou psicóloga de formação, sou gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, fiz a faculdade de psicologia no Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo. Assim que eu me formei, eu já fui morar em Porto Alegre porque eu já tinha um emprego, eu fui ser diretora de RH de um call center. Eu tinha 2.000 funcionários na minha mão, onde eu treinava, demitia, admitia. Então, assim, era um turnover muito alto, ou seja, a cada 4 meses eu trocava todos os 2.000 funcionários. Porque é um ramo que as pessoas têm muita volatilidade, elas trocam muito de emprego, né? E passou-se quase 10 anos nessa função. A empresa que eu trabalhava era muito boa, mas eu comecei a me sentir incomodada. Eu comecei a me questionar em determinado momento. Literalmente, a pergunta que vinha na minha cabeça era: eu quero levantar todo dia para fazer exatamente essa mesma coisa? E uma inquietação grande começou a crescer dentro de mim, sabe? Muito, muito. Eu sou muito apaixonada pela psicologia até hoje, pelo RH, por treinamentos. Eu adoro pessoas, adoro trabalhar com pessoas, mas eu queria mais. Pela minha personalidade, eu tenho um fator muito forte, que eu acredito que a gente nasce para fazer inúmeras coisas na vida, né?
essa história que fazem a gente acreditar lá nos 15 anos que a gente tem que decidir uma profissão que vai seguir o resto da vida, para mim isso é uma grande caixinha quadrada e que não cabe mais nos nossos tempos, né? Só que, óbvio, não é fácil e demanda sempre abrir mão de algo, né? Principalmente quando a gente decide fazer uma transição de carreira, que muita gente... Hoje eu posso garantir que no mínimo 80% dos meus alunos estão fazendo transição de carreira ou já fizeram. É impressionante como esse movimento ele cresceu, assim, é bem legal. E aí Muita eu gente, troquei... realmente. A gente até, só abrindo um parênteses, Karina, a gente fez até 2 enquetes, né, durante a semana aí no Instagram, e uma das perguntas era sobre se a pessoa tinha vontade, né, de fazer uma mudança de carreira. E deu empatado, deu 50-50, né? E você trouxe um número ainda maior, né? Então, realmente, 80% é um número surpreendente, né, de pessoas que querem fazer essa transição. E a outra enquete é o nosso segundo assunto, digamos assim, que é marca pessoal. E perguntado, né, se as pessoas sabiam, né, 14% só responderam que sabem o que é marca pessoal e 86% não. Então, acho que você vai servir de referência aí para muita gente aí para falar sobre o assunto. Mas pode continuar. Porque, resumidamente, aquilo me incomodava, sabe? Aquela sensação, tipo, eu não queria... Eu entendia que eu estava num ambiente legal. Em termos financeiros, eu estava extremamente segura. Eu poderia continuar lá quanto tempo eu quisesse naquela empresa. Mas a minha satisfação pessoal, ela já estava ruim. E o corpo, ele vai nos dando recados, né? Eu comecei a ter crise de insônia, eu tive gastrite. É o corpo gritando pra gente, tipo, vai lá e para, muda, porque o que tá fazendo não tá funcionando. Aí, aos 35 anos, eu tomei a decisão que aos 40 eu iria fazer uma transição de carreira, porque eu precisava me qualificar para algo diferente, né? E aí eu me perguntava, a grande pergunta da minha cabeça tinha mudado. Tá, ok, eu quero fazer transição de carreira, mas o que eu quero fazer? Aí a primeira coisa que eu fiz foi separar numa lista o que eu gostava de fazer como hobby e o que eu gostaria de fazer levantando todo dia da minha vida para fazer repetidamente aquilo, sendo que tudo que a gente faz, acontecem vários problemas no meio do caminho, né? Várias intervenientes que a gente nem tem como determinar muitas vezes. Mas, fazendo de maneira prazerosa, que eu gostasse, iria ser mais fácil passar por aquilo. E disparadamente apareceu a gastronomia. Disparada apareceu a gastronomia. Obviamente, eu venho de uma família onde todo mundo cozinha. A minha mãe é uma excelente cozinheira, né? Família de italiano, alemão, essa coisa que a comida ela tá num ponto central da união e do afeto. Sempre que se tem junção, tem comida, né? Isso é fato. E inspirada nisso, vou para gastronomia. Aí eu vou ficar 5 anos me qualificando, né? Na época, eu morava em Porto Alegre, a única universidade que tinha gastronomia era em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana. Pelo meu horário de trabalho, eu não conseguia chegar, então ficou fora de cogitação fazer gastronomia. Eu vou começar a fazer vários cursos, assim, ao longo desses 5 anos. No final de 5 anos, eu vou fazer um plano de negócios e vou saber se eu quero abrir um café, se eu quero dar aula, enfim. Eu ia conhecer esse mundo, porque eu não conhecia tecnicamente, eu conhecia informalmente, como a gente faz em casa, né? E eu comecei a fazer vários cursos. Passaram-se 2 anos. Eu assistia todo dia. Tinha um canal, eu não sei se vocês vão lembrar, que chamava Bem Simples, um canal de TV paga. Não existe mais, tá? Ele terminou em 2014, se não me engano, tá? 2014, 2015. Era um canal da Fox que era voltado para gastronomia. E aí tinha um programa chamado A Confeitaria. E eu assistia todo dia aquele programa. Todo dia me encantava, sabe? E aí eram confeiteiros brasileiros. Era o Diego Lozano, o Lucas Corazza, o Rogério Shimura, a Joyce Galvão, a Carole Crema. Todos eles. E eu comecei a assistir assim, eu me encantava. Em 2013, eu estava com 37, 2 anos após tomar a decisão, né? Eu precisava tirar férias. Daí eu pensei, eu vou para São Paulo nas minhas férias. Eu descobri que o Diego Lozano tinha, que era um dos confeiteiros desse grupo, tinha uma escola aí em São Paulo. Então eu vou para lá e vou ficar 1 semana, 10 dias, vou ficar fazendo todos os cursos que ele tiver. Porque eu via que era uma confeitaria diferenciada, que eu não encontrava em Porto Alegre, que eu não encontrava na nossa região. E aí eu fui para lá. Bom, aí o que aconteceu foi,
exata, é muito difícil colocar em palavras, mas é uma sensação muito forte que foi que literalmente alavancou toda a mudança da minha vida. No primeiro curso que eu fiz com ele, foi um sábado de manhã. Eu cheguei 7h30 na escola e era 8 horas o curso. E eu fiquei na primeira bancada, eu fico sempre na primeira classe, eu quero sempre absorver tudo, né? Todos os cursos que eu faço, parece que eu quero arrancar dos professores. E aí eu vi ele trabalhando, eu fiz um curso de chocorrom. É um curso que é bem técnico, que tu faz macarrão, ganache, enfim, tem que congelar, cortar, temperar chocolate. São coisas que quem não entende de confeitaria nem sonha o que é. E eu lembro que era super complexo e eu olhei ele fazendo aquilo e eu pensava, gente, eu amei isso. E naquele instante, a sensação que eu tive é como se o meu peito tivesse se aberto assim. É muito maluca a sensação, sabe? Eu não tenho como descrever, mas é bem isso. Parece a sensação que abriu o meu peito e ele explodiu, assim. E o pensamento que me veio à mente foi: eu vou fazer isso pro resto dos meus dias. Eu me apaixonei por confeitaria francesa naquele exato momento. Resumindo a história, eu fiquei 10 dias lá, fiz vários cursos com ele. Voltei, isso foi início de junho de 2013. Já voltei de São Paulo, sabendo que eu ia pedir demissão, inscrita para começar um curso intensivo de confeitaria em agosto. Então, o que eu me programei? Chegar em Porto Alegre, voltar a trabalhar, pedir demissão, contratar outra gerente no meu lugar, obviamente, né? Não é assim, tipo, saio hoje, né? Eu trabalhei mais 1 mês e meio e realmente passou-se quase 2 meses. No dia 31 de julho de 2013, eu peguei minha malinha, botei meu carro numa cegonha, só com as minhas roupas, as outras malas foram comigo, vendi tudo dentro da minha casa, tudo, só fui com o meu carro e as minhas roupas. E baixei em São Paulo para estudar confeitaria. Meu curso começou 5 de agosto. 1 mês depois de eu ter feito o curso, eu fui convidada para trabalhar na escola que eu estudei. E aí foi que meu voo começou bem alto. Né? Acho Foi que bem... acho que foi bem nesse período que a gente se conheceu, né? Isso, Que você estava exatamente. nessa transição, né? E eu acho que realmente você trouxe essa coisa da paixão, né? Eu acho que isso é Muito extremamente forte. importante, né? Porque quando você é apaixonado por algo, você realmente mergulha de cabeça. E a Uhum, tendência de você fazer muito bem feito algo que você é apaixonado é muito grande, né? E exatamente. é claro, no seu caso, essa ousadia também de realmente de largar, né? De deixar para trás, né, uma coisa que era estável para você, né, você já tinha algo Uhum. estruturado e de repente mergulhar numa coisa completamente nova, mas que te realmente trazia essa paixão, né? É, eu entendo, né, Odair, que na minha situação eu tive alguns facilitadores, como, por exemplo, na época eu não tinha nenhum relacionamento fixo, eu não tenho filhos, então é óbvio que para mim foi muito fácil resolver a minha vida em 1 mês e meio. Tipo, eu vou mudar de Uhum, estado, vou mudar de cidade. Eu fui para uma cidade onde naquele momento eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu fui apenas para estudar. Né? Então, eu sei que isso facilita, né? Que acaba sendo muita gente diz, ah, mas não tinha o que te impedisse. Claro que eu uhum, tinha alguns fatores. E aí aqui cabe uma coisa bem importante que eu descobri nessa época. Quando eu tomei a decisão que eu voltei de São Paulo, eu comecei pensando no avião. Eu lembro antes de pousar em Porto Alegre, eu comecei a pensar para quem que eu iria contar essa minha decisão, porque eu comecei a entender na minha cabeça que para quanto maior fosse o número de pessoas que eu contasse, maior seria o número de opiniões contrárias ou a favor que as pessoas iam dar. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas querem ajudar, mas as pessoas não sabem como que é botar o teu sapato. Elas não sabem como é ficar dentro da tua vida, né? A gente quer ajudar, a gente também faz isso, né? E aí eu tomei uma decisão. Disse, bom, eu vou contar para algumas pessoas, mas as 3 opiniões que eu vou avaliar são das 3 pessoas que, se tudo der errado na minha vida, são as pessoas que me darão casa e pagarão as minhas contas até eu me restabelecer, que era minha mãe, meu pai e meu irmão. E eu não preciso nem dizer, né? Eu tive o maior apoio de todo mundo. Eu lembro que o meu irmão, eu cheguei para ele, se deu uma coisa para te contar. Daí ele virou para mim e disse, ele tava vendo TV lá, o negócio, assim. E aí ele disse, eu tô me mudando para São Paulo. Eu lembro que ele parou, ele virou pro lado e disse, tu sabe o custo de vida de São Paulo? E eu disse, sim, eu sei. Ah, então tá bom. Ele me disse, eu disse, tu sabe que se der tudo errado, eu fui para dentro da tua casa, né? E ele, vai dar certo, ele me disse, né? Eu acho É que isso é claro, bacana, né? Essa coisa é, de, digamos assim, se tudo der errado, o que que pode acontecer? Né? Eu acho que isso, quer queira, quer não, exatamente. gera uma certa segurança, né?
Quer dizer, você tem um Gera. lugar para cair, digamos assim, se algo der errado, né? Então, você acaba, digamos assim, se sentindo muito mais seguro, segura para realmente fazer as coisas que precisam ser Com feitas, né? certeza. Não, e além dessa segurança, é porque realmente, assim, dá medo, né, Odair? As mudanças, elas nos dão medo. Isso é inevitável sentir medo. Uhum, Só que vai ter com medo mesmo. E a vida inteira a gente vai sentir medo, porque o medo também é algo que nos protege, né? Ele não pode uhum, nos paralisar. Então, o medo, ao mesmo tempo que ele protege, eu sabia que eu tinha uma cobertura de apoio, que é do tipo assim, ó, se tudo der errado, pego minha malinha, volto para Porto Alegre e eu vai ter um tempo de readaptação e reconstrução. E tá tudo bem, né? uhum, Tá tudo uhum, bem, as coisas funcionam. Uma coisa que eu aprendi muito na época do RH, quando eu fazia os cursos, enfim, os seminários, que o Brasil é o único país, por termos culturais, aonde a gente não valoriza quem entra em falência. Falência não só de dinheiro, mas que não dá certo, precisa recomeçar. Em outros países, principalmente esses países que são mais que têm mais prosperidade, né, as pessoas, é visto como uma parte do teu saber, do teu crescimento. uhum, Porque uhum. quando você chega no fundo do poço, é quando tu olha e diz, cara, eu não tenho mais nada a perder. Então Sim, agora eu vou me reinventar, agora eu vou sim. fazer, Não, e a né? própria aprendizagem, né? Mesmo, digamos, nos Estados Unidos, né? No Vale do Silício ali, né? Isso aí. Digamos assim, os empreendedores mais valorizados, por vezes, são aqueles que falharam muitas vezes, né? Porque Isso é o eles, mesmo. obviamente, aprenderam, né? Nesse percurso, nesse caminho, e a tendência deles acertarem, porque errar, todo mundo vai errar, né? Com certeza. Agora, a A gente questão é o não que você conta às vezes, né? e a questão é o que você vai fazer depois do erro, né? Que tipo Uhum. de mudanças, quer dizer, como você vai sair disso, como é que você vai ir para a segunda tentativa, para a terceira, para a quarta, para a quinta, Uhum. e se existe um processo de evolução, de aprendizagem, né? Uma curva de aprendizagem nesse percurso, e isso é o mais importante, né? É porque a gente não sai igual de um processo, né? O processo ele é de altos e baixos. Falando especificamente da minha mudança, quando eu fui para São Paulo, foi meteórica a minha ascensão. Por quê? Eu comecei a trabalhar com um dos melhores chefes do país. Eu comecei a conhecer uma confeitaria que eu nunca tinha visto na vida, um chefe que viaja para fora do Brasil, representando o nosso país em competições. Eu nunca tinha ouvido falar em competição de confeitaria, eu nem sabia que se fazia escultura de chocolate, sabe? E aí eu comecei a aprender as coisas, eu comecei a aprender técnica, eu comecei a aprender didática dentro desse meio, né? É óbvio que eu cresci muito rápido dentro da escola, eu me tornei professora na escola depois de 5 meses de trabalho, tá? Porque eu venho, lógico, eu já tinha toda uma bagagem com 37 anos de didática, mais desenvolvimento, né? Mas tinha gente que mataria para estar no meu lugar. Então eu suguei aquilo, sabe? Como se minha vida dependesse daquilo. Eu trabalhava e estudava de domingo a domingo, literalmente, sabe? Eu acho que num ano eu tive 4 finais de semana livres. E não porque me impuseram, era porque realmente eu queria absorver tudo aquilo. E me rendeu bons frutos, né? Porque além de eu ter virado professora numa das escolas referências do país, eu gravei o programa Que Seja Doce do GNT, eu ganhei a competição, eu fui para Paris junto com o Diego representar o Brasil no Campeonato Mundial de Chocolate, que é um campeonato que reúne os 21 melhores confeiteiros do mundo no mesmo lugar. E a gente foi e nós ficamos o mês de outubro inteiro de 2015 dentro da fábrica da Callebaut, que é uma marca de chocolate belga que patrocina o concurso. E os 20 melhores confeiteiros do mundo estavam do meu lado. Tinha japonês, tinha russo, tinha belga, tinha americano, tinha alemão. E eu me comuniquei com todo mundo. Eu falo sempre para os meus alunos, não é que eu conversei, mas eu me comuniquei com todo mundo porque eu não ia perder a chance de estar com os 20 melhores do mundo. O 21º era o que eu trabalhava, né? E os outros 20 do meu lado, assim, conversando, como se a gente se Uhum. encontrasse todo dia. A gente se encontrou todos os dias, praticamente, durante um mês, sabe? De aproveitar aquilo. Então, é o Eu tal acho do que networking, né? Exato, e eu acho que essa é uma dica que você trouxe, é super importante. Se você de repente quer, seja você querendo mudar de carreira ou se aperfeiçoar na sua carreira, o fato de você estar presente de alguém que é referência, Isso. isso te faz saltar anos e anos digamos, de experiência, de dedicação que talvez você teria que fazer, né, se estivesse sozinho,
você tendo uma referência, né, no seu caso, como um grande chefe, o que você aprende ali no dia a dia, né, coisas que, obviamente, você não vai aprender numa vida editada de Instagram ou de Facebook ou de Exatamente. YouTube, enfim, ou como a pessoa se mostra, né? Você vai estar vendo ali, no seu dia a dia, realmente, né? A vida como ela é. E um dia desses eu tava ouvindo a história do, se eu não me engano, é Nico Romino, que é um 3 estrelas italiano, que é um dos Uhum, 9, né? Que são 9 só, 3 estrelas uhum, Michelin. E aí ele deu um jeito de passar um mês com o Adriano, né? Lá do uhum. Del Burro, né? Ferradriato. Uhum. Adriá. Então, e o que ele falou, o que ele aprendeu ali, simplesmente ele não, ele Yeah. só observava, ele nem sequer podia Uhum. falar com o Com o Adriá, chefe. mas só o fato dele estar ali, na verdade ele ficou na parte da limpeza mesmo, ele ficou um mês limpando a parte onde jogavam as ostras, né, Uhum. só a casca, né? E que ele ficava ali limpando, só que ele ficava num mezanino, ele ficava observando o que acontecia na cozinha. Né? E só o fato dele fazer isso, de como, né, o mestre ali colocava as coisas no prato, a apresentação e tudo mais, fez com que Uhum. ele voltasse depois para o restaurante dele fica na região de Abruzzo, no meio da Itália ali. No meio detalhe E ali. aí ele foi o mais jovem a adquirir a primeira estrela, o mais jovem a segunda estrela e o mais jovem a terceira estrela. Quer dizer, Nossa. ele ganhou as 3 estrelas e depois, quando ele foi, né, receber a terceira estrela, que foi chamado em Paris, quem entregou o prêmio Uhum. foi exatamente Foi o o Adrià, né? Ferradriato. Exatamente. Então, acho que você ter essa referência né, próximo, né, de alguém que realmente faça aquilo que você quer fazer, isso abrevia bastante realmente a sua Isso. experiência. É a questão do modelar, né? Uhum, Quando eu dou as consultorias para os meus alunos, eu falo muito para eles: modelem, não copiem. uhum, E aí, falando bem específico, vou te dar um exemplo bem prático da confeitaria. Acaba uhum, que todo mundo conhece o tal do qualquer doce com leite ninho e Nutella. Só que leite ninho e Nutella é você pegar um pó pronto, misturar com líquido e a Nutella tá pronta. Isso não é uhum, confeitaria, né? uhum. Confeitaria é você saber fazer, você entender por quê, você entender a técnica, né? É muito diferente de você replicar uma receita. Então, quando você tem um mentor, né, uma pessoa que já passou por tudo aquilo e alguém que você consegue modelar, é muito importante. É bem que nem você disse, é um salto assim gigantesco. Foi o meu caso, né? Foi o Uhum, meu uhum. caso que numa situação eu fui trabalhar com um dos melhores chefes do país, numa situação que eu nem imaginava, eu fui estudar e depois de um mês eu fui surpreendida pelo convite e eu agarrei com unhas e dentes, porque isso para mim era Sim. muito nítido, né? Que E eu tem acho que gente que você não pagaria para tem que estar no meu lugar. pensar no ganho nesse momento, você não tem que pensar É, no ganho salarial, você pode trabalhar de graça para essa exato. pessoa. Né? Não se Eu preocupe. comecei, para você ter uma ideia, eu comecei ganhando meio salário mínimo. Uhum, E eu trabalhava 10 horas por dia, pesando ingredientes, separando e lavando louça. Era o que eu fazia nos primeiros 3 meses. Eu não uhum. fiz nada diferente disso. Né? Porque as pessoas acham que é do tipo, ela já chegou formada numa profissão, tinha pós-graduação na minha área, já chegava. Não, tu entra lá fazendo o que todo mundo faz. Era eu e um colega de 19 anos fazendo a mesma Uhum, coisa. uhum. E aí a Eu queria. humildade entra muito, né, Odair, na Não, com transição de carreira. certeza. Eu acho que é uma coisa muito importante você aceitar que você, se você atingir um certo patamar, você vai, na outra profissão, você vai ter que começar do zero praticamente, né? Sim, Então, né, exatamente. às vezes a vaidade bate bastante. Uhum. Obviamente que você não esquece, né, toda a sua experiência, toda a sua bagagem, porque ela é importante, mas ao mesmo tempo é uma nova montanha que você precisa subir, né, e você É. precisa estar preparado para fazer isso. Agora eu queria abordar um pouco da parte emocional, né, imagino que tenha sido um tsunami de emoções, né, no momento ali que você resolveu fazer a transição. Que tipo de emoção veio, né, e como é que você lidou com essas emoções? No início do processo, quando eu decidi e eu me mudei para São Paulo, era muita euforia, assim, né? Tinha uma coisa de descoberta, assim, ó, era uma criança no playground, sabe? Eu estava descobrindo um mundo novo, eu estava feliz com aquilo, eu estava tentando ver como é que se encaixava, o que, que eu iria fazer com todo aquele conhecimento, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar, a vida começou a entrar numa maratona meio maluca, porque, que nem eu disse, eu trabalhava de domingo a domingo, quando eu não trabalhava, eu estava estudando, né?
por opção, porque com 37 anos, numa mudança de carreira, a gente começa atrasado, querendo ou não, né? Tem gente que estava lá com 18, 19 anos, com um cérebro muito mais afiado que o meu, com a questão da tecnologia muito mais afiada que a minha, né? Falando muito mais línguas que eu. Então, eu estava num momento que eu precisava absorver aquilo tudo muito rapidamente. O que aconteceu? Durante 3 anos, era um misto assim, de descoberta. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti solidão. Eu nunca tinha sentido solidão na minha vida. E eu achava que isso era meio balela, te confesso. Mesmo sendo psicóloga, eu achava que, no fundo, eu pensava, ai, como é que a pessoa sente? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar sozinha. Eu gosto de ter momentos sozinha, eu gosto de ficar na minha casa sozinha, eu gosto de acender uma vela, de ler um livro, ou só ver TV. Eu gosto, né? Sempre gostei muito. Só que lá mudou a situação. Chegou num determinado momento, depois do segundo ano, só abrindo um parênteses aqui. Com os 3 anos que eu fiquei em São Paulo, eu fazia 5 anos que eu não tirava férias de verdade, né? As férias que eu tirava, que eu tinha tirado, o curto espaço de tempo que eu tinha tirado nesses anos, que eu era obrigada, porque me botavam para fora da empresa, né? Que eu tinha que tirar as férias, eu sempre arranjava um trabalho. Eu tinha essa coisa na minha cabeça que não dava para descansar. Imagina ficar da cama até as 9 horas da manhã, né? Ou passear. Não, no final de semana estava bom, o resto eu tinha que trabalhar. Eu sentia muita culpa, né? Essa coisa da culpa de ser criado, que tem que estar o tempo inteiro trabalhando, não pode. Uhum. Graças a Deus, depois de conseguir trabalhar isso em mim, as coisas mudaram. Mas nessa época eu sofria muito disso. E o que aconteceu? Juntou esses anos que eu nunca tinha tirado férias, de verdade, mais esses 2 anos muito malucos, assim, intensos. Acho que a palavra muito forte é intensidade, né? E eu comecei a me sentir muito só. Porque daí realmente eu não tinha com quem dividir o meu dia a dia. Eu não tinha amigos próximos ali. Sabe, São Paulo, sabe, é uma cidade muito grande. É mais difícil da gente encontrar as pessoas do que aqui no interior, né? Que é muito mais fácil. Tu atravessa a rua, anda 3 quadras, tu tá na casa de um parente, de um amigo, de alguém assim, né? E também às vezes não dava por questões de tempo. E acabou que eu comecei a me sentir muito sozinha. Muito, eu senti solidão. Eu lembro que teve uma sexta-feira à noite que eu cheguei em casa e eu tinha que trabalhar às 6 da manhã. Tinha chegado em casa à quase meia-noite. Eu abri e fechei a escola naquele dia. Tinha faltado um professor, sabe? Daí tem que fazer mil coisas. Isso é uma coisa importante. Eu nunca me adaptava ao horário, né? Eu sempre estava lá disponível. E aí, nesse dia, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorava, 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 chorava. Fui no banheiro. Essa cena foi icônica também no meio do processo. E eu me olhei no espelho toda, né, borrada, tinha chorado, aquela coisa. E eu olhava e dizia, tu tá chorando, Karina. Mas tu não vai desistir. Bem assim, eu dizia pra mim, tu não vai desistir. Porque isso aqui vai te levar para um outro patamar. Tu pode chorar, mas amanhã de manhã tu vai levantar e tu vai lá e tu vai trabalhar e vai fazer. E foi o que eu fiz. E aconteceram 2, 3 vezes a mesma coisa. E realmente essa coisa da resiliência, né, de a gente conseguir passar por momentos difíceis. E isso foi em 2000 começou ali no final de 2014. 2015 eu entrei para a equipe que treinou para ir para Paris. Então a gente treinava sábado e domingo, eu dava aula de segunda a sexta, sábado e domingo a gente treinava. Treinar para um campeonato internacional de confeitaria é como treinar para uma Fórmula 1. Eu tinha aqueles cronômetros que marcavam o milésimo de segundo e eu era da equipe, eu era responsável por fazer toda a parte logística e era eu que ficava do lado do chefe. Os outros 2 meninos faziam o backstage. Quem ficava do lado do chefe era eu. E eu tinha que ficar cronometrando tudo, era eu que era responsável por todos os utensílios, por toda a dinâmica. Era muita coisa para fazer em pouco tempo, né? E então a gente treinava muito. Quando eu voltei de Paris, em novembro de 2015, depois de toda essa experiência, que daí juntou, né, mais um ano extremamente estressante em termos de trabalho, pela pressão do trabalho, aconteceram 3 apagões. Eu morava 5 minutos da escola, né? Eu já peguei um apartamento bem perto para poder ir rápido. E aí um dia eu saí de manhã, eu botei o carro na porta da garagem do meu prédio e eu olhei pra rua assim, e eu disse, ué, onde é que eu tô indo? Mas tipo, passou 1 minuto, eu disse, eu tô indo pra escola, né? Fui embora. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. A mente vai te boicotando, né? Demorou um pouquinho mais a passar, fui embora. Passou 3 dias, aconteceu a mesma coisa, só que demorou uns 10 minutos para passar. O seu Zé, que era o meu porteiro, viu eu parado na porta da garagem, ele veio falar comigo. E eu disse para ele, seu Zé, eu não sei onde é que eu tô indo. Eu disse, eu não sei se eu tenho que dobrar para a direita, para a esquerda. Imagina tu tá perdido em São Paulo, né? Daí ele me disse, ele era nordestino, ele me disse, oxe, menina,
tá indo pro seu trabalho? Eu disse, pro meu trabalho. E sabe que na hora me deu um... Eu fiquei... É muito maluco, assim, quando a nossa mente, ela resolve te dar um baque. Uhum. E me veio um insight muito forte na hora, sabe? Daí eu morava sozinha, num apartamento de um quarto, um apartamento pequeno, assim. E na hora, assim, ó, eu tenho essa coisa que eu sou muito... Isso que não é sensitiva, é quando a gente é do toque. A intuição, Muito intuitiva. Assim. E me veio muito forte essa questão que eu pensei, meu Deus, eu tô estressada, eu vou infartar dentro do meu apartamento, eu vou morrer aqui, vão me achar depois de um mês morta dentro do apartamento, né? Eu disse, agora não tá mais valendo a pena. Né? Nesse momento foi o momento que eu tomei a decisão. Nesse mesmo dia eu cheguei na escola, conversei com o Diego, disse, ó, vou sair no final do ano, isso é início de novembro, né? Se vou sair no final do ano, e expliquei, né, que eu tava numa situação que eu tava muito estresse. Acabou que eu acabei saindo um pouco antes da escola. E aí tirei 2 meses de férias, vim para o interior, vim para o Rio Grande do Sul, fiquei aqui. E na virada do ano de 2016 foi quando eu voltei para São Paulo e realmente eu comecei a minha carreira solo, né? Foi até então que é o que eu faço até hoje, que eu sou autônoma na minha área. E aí eu decidi seguir sozinha. Eu disse, agora é hora de voar, né? Não quero mais ter que bater ponto, né? Mas sabia que ia ser bem mais difícil, porque uma coisa é quando você está ligada a uma pessoa de muito renome. As pessoas automaticamente elas te reconhecem, né? Só que quando você começa de maneira autônoma, você não está mais colado a essa pessoa, a sua imagem ela se desvincula. E aí uhum. você começa praticamente do zero, embora muita gente já Sim. conheça, né? Eu quero o meu caso, já conheci meu trabalho. Então, foi uma gangorra de emoções ali no entorno. Mas sempre, voltando ao ponto inicial, embora tenha acontecido isso, eu sempre soube que eu estava no caminho que eu queria, né? Uhum. Porque quando teve os baques, eu me olhava e dizia, vai levar um ponto mais alto. Tá difícil, mas vamos passar. É história, tá com medo, mas vai com medo mesmo, que se teu coração tá mandando, vai dar certo. Sim, realmente não é uma linha reta, né? Nunca. São escadas, né? Caminhos que se cruzam e tudo mais, mas eu acho que Uhum. existem, obviamente, inúmeras emoções, né? Que de repente alguém que está numa mudança de carreira vai passar, né? Como medo, insegurança, mas eu acho que você trouxe realmente o sentimento que talvez ele vá aparecer em todas as pessoas, que é esse sentimento de solidão, porque não é só a solidão de você estar sozinha numa casa, num apartamento, enfim, mas a solidão de que, quer dizer, na medida em que você está indo por aquele caminho, você vai agregando, aglutinando pessoas, referências e tudo mais. Do nada, né? Não é do nada, mas de repente você vira à direita e meio que não avisa ninguém, né? As pessoas continuam no caminho e você simplesmente saiu né, de Isso foco, aí. né? E obviamente que isso é um momento de solidão, porque ninguém vai te acompanhar naquele momento, porque, Isso digamos, aí. entre aspas, essa loucura é só você que está enxergando, Uhum. digamos assim, alguma ordem nesse caos, né, dessa decisão, né? Então, num primeiro momento, é solitário, né? E por isso que precisa ter ousadia, ter coragem para fazer isso, né? E realmente perceber que você vai começar um caminho novo e que aos poucos, né, você vai começar a aglutinar coisas, novas referências, novas pessoas também nesse novo caminho, né? É você se manter firme nesse propósito, sabendo, né, aonde você quer chegar e que rapidamente você vai novamente construir essa coisa ao seu redor, né? Uma coisa que foi muito importante novamente, né, Alder, foi contar com as pessoas, com as pessoas da minha estrutura familiar, né? Uhum, Hoje eu sou casada, né? Também tenho meu marido, mas na época eu não tinha, então era meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Eu tenho um outro irmão, uhum, mas é que ele mora fora, então eu tô falando dos que eram mais próximos para me dar o socorro, sabe? uhum, E isso foi uma coisa muito importante, porque querendo ou não, por mais que eu me aventurasse, eu sabia que eu tinha uma mão para pegar, né? E às vezes tudo bem, não precisa ser família, né? A gente que seja um amigo do coração, alguém, sei lá, um mentor intelectual que tu tenha, mas alguém que tu consiga realmente olhar e dizer, cara, hoje eu preciso chorar. Hoje eu uhum, preciso mandar a merda a meio mundo. E uma coisa muito importante, sabe? Que eu aprendi assim, eu cheguei muito romântica também na minha mudança. Eu achava que todo mundo ia me tratar bem,
né? Porque eu sou uma pessoa muito humana, tu nunca vai me ver gritando com ninguém, você nunca vai me ver alterado, bem pelo contrário, né? Tu pode ver de vez em quando meio gringa, gringa é italiano aqui, né? Então, tipo, tu pode ver de vez em quando falando meio alto, mas tu nunca vai me ver agredindo ninguém, porque não é da minha personalidade, né? Uhum. E eu me deparei com algumas pessoas assim, bastante rudes. Tem um estudo muito sério dentro da gastronomia, que são os chefes que se suicidam, né? Porque a pressão dentro das cozinhas e a agressividade, às vezes, ela é muito forte. E eu Uhum. acabei conhecendo, eu fiz vários trabalhos aí, não só na escola, né, em São Paulo. Eu ia para feiras, eu fiz parcerias com outras pessoas. A gente ia fazendo coisas de final de semana, assim, também, né? Uhum. Foram coisas bem legais. E que, ao mesmo tempo, tu encontra gente de todos os meios, gente agradável, gente não agradável, né? Eu vi que o Clayton colocou aqui que hoje era o que ele precisava ouvir sobre a questão se tá encontrando gente assim, Clayton, segue firme o teu propósito, né? Uhum. Porque o negócio é seguir o coração, é saber. Quando eu resolvi ser autônoma, uma que eu gosto, eu tenho essa veia do empreendedorismo, que é bem familiar mesmo, né? Tipo, eu queria fazer o meu trajeto, eu já tinha entendido o que, que eu gostava e como que eu ia seguir. Mas uma das coisas também é que eu nunca aceitei má educação, agressividade, tem muito essa cultura dentro das cozinhas, tá? Uhum. E eu nunca aceitei isso. Eu acho que comida é afeto, seja confeitaria, seja comida salgada, comida é afeto. E como que você não dá afeto para as pessoas que estão no teu meio? Claro que alguma coisa pode acontecer de vez em quando, tu falar um pouco mais alto, mas muitas cozinhas passam além disso, é o Uhum. desrespeito. Tanto é que a gente tem aí agora inúmeros movimentos, tem o Basta, @basta.br, se não me engano, que é um movimento que está aí para denunciar chefes de cozinha assediados, né? A Roberto de Uhum. Braga está Uhum. muito por trás disso. E daí tem depoimentos das pessoas, né? E eu vi Uhum. muita coisa que aconteceu lá, eu vi acontecer. Eu vi acontecer. Não aconteceu comigo porque eu sempre fui uma pessoa que eu me impus. Eu era mais velha, querendo ou não, eu tenho quase 1,80 m, então as pessoas acabam Uhum. que se assustam. Ninguém chega mansinho, né? Tipo, querendo dar uma de boa perto de mim. Mas muita gente, eu vi muito assédio, eu vi muito desrespeito, e isso nunca fez parte do meu convívio. Eu decidi que eu não queria participar, eu ia fazer parte desse meio, mas da minha maneira, do meu jeito. Tanto que Uhum. todos os meus ex-funcionários, hoje eu não tenho mais nenhum funcionário, porque eu tô no online, né? Eu só freelancer. Todos os meus ex-funcionários são meus grandes amigos até hoje, profissionais que eu admiro muito. E é aquela coisa, eu acredito muito. Desculpa, a gente tem um cachorro latindo aqui, que é dos meus vizinhos, tá? Tudo bem. É, eu acredito muito que, ó, ele de vez em quando ele enlouquece. É. Que junto, que sozinho tu até pode ir mais rápido, mas que junto todo mundo alcança. E ninguém chega no sucesso sozinho. Sim, Essa sim. história é balela, é mentira, não tem chegar sozinho. Tem sempre Uhum. um suporte por trás, sempre alguém que vai Sim. te ajudar de alguma maneira, seja tecnicamente, seja emocionalmente, sempre tem alguém por trás. A gente nunca chega sozinho. E o Uhum. reconhecimento, ele é muito importante, muito, muito importante. Sem dúvida. E eu acho que para quem está nos assistindo, né, antes você até comentou, né, que você até, digamos assim, em relação às pessoas que você, no momento de transição, em relação às pessoas que estavam ali fazendo o curso, você até tinha uma idade maior, né, e você de repente falou, Uhum. pô, essas pessoas estão começando muito mais cedo do que eu, né, mas acho que é Isso aí. importante também trazer que não existe cedo ou tarde, né? Existe Isso simplesmente mesmo. começar agora, começar hoje, né? Não importa quantos anos você tem, porque É. a mudança de carreira, ela vai acontecer em todas as etapas da nossa vida, né? A gente tem um número que a geração Z, né, que está chegando agora no mercado de Uhum. trabalho, ela vai mudar pelo menos 6 vezes de profissão, né? Então a nossa vida de trabalho ela está aumentando também, né? A gente está trabalhando até O mais tempo, né? tarde, né? Uhum. Então não importa, você pode ter 50, 60, 70 anos e resolver mudar de profissão, tudo De bem, você profissão. pode fazer, né? Mas É, o mais importante é a ação, realmente, né? com certeza. E essa situação, ela é muito verdadeira, né, Odair? Das pessoas se sentirem velhas para mudar. Tu sabes que quando eu era mais nova, a minha família não teve condições de me mandar para Disney, para fora do país, coisas que eu sempre sonhei em fazer. E Uhum. eu, então, depois de adulta, eu resolvi fazer. Em 2017, eu passei 45 dias na Itália estudando italiano.
Por ser Europa, por ser Itália, acaba que a turma que eu estudei eram mais velhos. Só que ano passado eu decidi que eu ia para o Canadá estudar inglês. E eu fui, passei janeiro. Uhum. Tinha 40... Não, desculpa. Tinha 26 pessoas no meu grupo. Eu, com 43 anos, na época eu tinha 42. Mas duas que agora viraram minhas amigas, né? Duas alunas de Porto Alegre. Uma com 60 e a outra com 40 também. E o Uhum. resto era tudo gurizada de 13, 14 e 15 anos. E nós no meio, né? Claro que a Sim. gente foi parado, a gente foi parado em todas as alfândegas do aeroporto, porque achavam que eu estava traficando as pessoas para lá, né? Mas enfim, foi uma experiência assim. E quando eu estava lá nessa experiência, eu via que as pessoas me escreviam. Muita gente faz aula comigo porque as pessoas se identificam muito com a minha mudança de carreira, né? Uhum. E essa coisa de quando eu fui, assim, que daí eu faço stories, eu publico, o que eu quero mais é mostrar mesmo que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Vai se planejar, tu consegue. E as pessoas me escreviam, eu admiro a tua coragem. Daí uma me dizia, porque eu sou muito velha para fazer isso, que velha. Daí um dia eu chamei a Carmen, essa minha amiga de 60 anos, eu disse, vem aqui. E fiz um stories com ela e fiz ela contar a história dela, sabe? E ela viaja o mundo e não é nenhuma pessoa cheia de dinheiro, ela é uma pessoa planejada, né? E ela Sim. foi lá e era um sonho. Quando a gente queria fazer mais nova, a gente não tinha grana, nossa família não tinha Uhum. condição. Então, agora que a gente consegue planejar e fazer, não existe sensação melhor no mundo. Eu recomendo para todo mundo. Faça. Deixa aquela criança, aquele adolescente vir. Não deixa o medo parar. Não seja imprudente, né? Botar a vida em risco é uma outra situação. Uhum. Mas Uhum. planeja que dá para fazer. Dá para fazer. Eu sou prova viva que a gente vai com medo, mas vai mesmo. E a gente consegue. Imagina se eu fui parada na alfândega do Canadá, que a gente teve que parar em 3 aeroportos, as escalas, né? No primeiro, eu fui passar com uma menina, ela estava com medo, ela nunca tinha entrado, eu também nunca tinha ido para o Canadá. E ela veio do meu lado, ela disse, a Luísa, ela disse, eu vou passar contigo. Eu disse, passa, não sei se tá, né? Na hora, né? O fiscal da alfândega pegou, começou a me interrogar. Nisso eu olho para trás, tá passando essa minha colega de 60 anos com o guri que estava passando, levaram eles para a salinha do aeroporto para interrogar eles. E aí Uhum. ele mandou eu sair, ficou falando com ela, chamou porque eles começaram a achar. Daí tu imagina o meu pânico, nunca tinha entrado no Canadá, achar que alguém ia me parar porque eu estava traficando criança para lá, né? E aí tu Pois vai é. aprendendo, tu vai amadurecendo. É a coisa que, quando a gente faz uma coisa nova, sempre vem uma situação nova que você não Sim. imagina, vem uma emoção nova. E como que tu vai lidar com aquilo, né? Uhum. E aí eu E é acho que a só nossa você se colocando inteligência... nas situações que você vai saber, né? E a inteligência emocional, ela nos dá isso. Não tem Uhum. nada que nos leve para... Não tem outro caminho que não seja o autoconhecimento. Não Uhum. tem, Uhum. não adianta. Uhum. É a gente se conhecer, é a gente ir com medo fazer as coisas, é ler, leitura é uma coisa importante, se aprofundar. No meu caso, a meditação ajudou muito a minha vida, muito, muito. Depois que eu descobri esses aplicativos de meditação, Uhum. para mim, assim, ó, mudou. Eu tinha insônia, Sim. né? Para mim foi uma grande mudança também na minha qualidade de vida. Então, Uhum. dá para fazer. Tem que controlar as emoções e planejar, mas a gente consegue. Com certeza. A gente já está passando, quase chegando aos 45 minutos aí, o papo está ótimo, né? Não vai dar nem para abordar todos os assuntos, mas vamos para o nosso segundo assunto, né? Que é marca pessoal, né? E eu acho que a marca pessoal é importante as pessoas terem essa noção, essa consciência de que não é apenas marca pessoal enquanto empreendedor, né? Mas também o que eles chamam de employee brand, né? Que seria essa marca pessoal enquanto profissional mesmo, funcionário, né? Então acho que você precisa, independente se você vai empreender ou você trabalha numa empresa, você Uhum. precisa pensar na sua marca pessoal, né? Então eu Exatamente. pergunto a você, o que para você é marca pessoal e como é que você vem construindo a sua marca pessoal? Marca pessoal, na verdade, é tudo que envolve a tua vida, né? No meu entendimento. Então, é do tipo, se eu trabalhar numa empresa, ou se eu trabalhar sozinha, eu tenho que ser a mesma pessoa. Uhum. Eu sempre trabalhei muito porque é a marca que eu quero deixar para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho comprometimento e qualidade no meu trabalho. Isso para mim, como fator pessoal, isso para mim é muito importante. Valor pessoal,
né? E eu trabalho em cima disso. E é assim que eu quero lembrar. Hoje eu tenho certeza absoluta, e alguns alunos meus estão aqui assistindo a live, pode dizer, eu sei que o meu trabalho ele é reconhecido por qualidade. Eu já fiz várias pesquisas e a primeira coisa que aparece é qualidade, né? Eu me esforço muito, que se você me perguntar o que eu sou hoje, eu sou professora. Né? A confeitaria ela me deu um meio para que eu consiga fazer isso. E a minha marca pessoal nisso é ensinar, sabe? É dar para os alunos conhecimento, mas que eles aprendam de verdade, não é dar uma receita no papel. É realmente fazer com que aquele aluno aprenda. Eu acompanho, uma das minhas marcas como professora é fazer com que o aluno, eu tenha acompanhamento pós-aula. O meu aluno sabe que ele vai poder daqui a um ano, daqui a um mês, ele vai me chamar no WhatsApp e eu vou ajudar ele. Porque eu sei que é ali o aprendizado dele, é naquele momento que ele precisa sanar dúvidas, sabe? Então, o que está postado no meu YouTube, o que está postado no meu Facebook, tudo é com muito zelo. Essa é a minha marca, né? Que marca tu deixa no mundo? A pessoa vai falar no teu nome e o que ela vai falar a teu respeito, sabe? Tipo assim, o que tu quer deixar para as pessoas? Tem a ética que entra muito forte nisso, né? E para mim sempre foi muito claro na minha mente. Ética é tudo aquilo que a gente faz quando as pessoas não estão olhando. Né? Tipo, quando naquele momento tem chance de fazer o errado e ninguém vai saber, e é quando você opta em fazer o correto. Isso para mim é muito tranquilo. Eu vou te contar, uma vez eu passei numa situação, eu trabalhei num lugar, e quando eu saí, uma das pessoas que trabalhavam lá deu a entender que eu havia furtado um objeto, porque eu postei uma foto que tinha um objeto igual do que tinha na escola. Eu nunca fiquei tão magoada na minha vida, porque aquilo bateu num valor pessoal meu. Né? Embora aquilo tenha sido desmentido, enfim, né? Nunca, jamais na minha vida pegaria qualquer coisa. E só que aquilo bateu tão forte. Depois eu fui entender realmente que um dos meus principais valores é a ética, né? É ser correto. Isso para mim é muito importante. E é uma marca que eu deixo nas pessoas. Eu vou agir exatamente igual. Aqui é a Karina com 100 mil seguidores, é a Karina sem Instagram, é a Karina na família, é a Karina nos relacionamentos e a Karina na sala de aula. Né? Então, é como que eu quero que as pessoas me vejam. Esse é o meu trabalho em cima da minha marca pessoal, que é mostrar para as pessoas a pessoa que eu realmente sou. Abrindo um parênteses aqui, é óbvio que quando a gente posta nas redes sociais, o meu trabalho hoje, ele é muito voltado à imagem, né? Comida é voltada à imagem. Então, é claro que a gente posta, por exemplo, só o que dá certo, o prato mais bonito, a gente bota uma luz mais bonita para foto, né? Então, acaba que às vezes as pessoas não enxergam o bastidor. Sim. Né? Aquela parte que deu errado, os testes, enfim, todas as outras coisas. E eu comecei a mostrar um pouco quando eu vi que os alunos tinham um pouco de dificuldade nisso. Te falei que muita gente se identifica comigo por causa da questão da mudança de carreira, né? A transição de carreira. E aí as pessoas acham que eu já cheguei fazendo tudo perfeito. E na verdade a gente erra até hoje, né? Então, eu acho que a grande marca é mostrar a verdade para mim, né? Como que as pessoas vão lembrar de ti? Se fechar hoje agora e tu for perguntar, você deve chegar para um aluno meu e perguntar o que você lembra da Karina. É aquilo que ele te falar que eu quero que ele lembre. Que é uma questão de ética, uma questão de qualidade, uma questão de ser transparente. Bacana. E eu acho que a presença online, né, obviamente, é cada vez mais importante, né? A gente percebeu durante todo esse período da pandemia, e isso vai, obviamente, permanecer. E também a produção de conteúdo, né? Eu percebo muito, no meu caso mesmo, né? Hoje eu trabalho mais gratuitamente do que ganhando, né? Porque a gente produz tanto conteúdo gratuito, né? E distribuindo. Como é que você vê também essa parte na construção de marca, né? Essa produção de conteúdo e realmente oferecer para o mundo, né? É extremamente importante. Eu e você viemos de uma geração da década de 70 e 80, onde as pessoas diziam que todas as nossas coisas boas tinham que manter em segredo e as pessoas tinham que pagar para obter. Hoje está bem o inverso, né? As redes sociais, elas estão mostrando que a gente tem que, para funcionar de verdade, a gente tem que entregar. Eu entrego muito. Hoje, por exemplo, eu passei o dia programando todos os meus posts. Eu uso um aplicativo onde eu deixo tudo programado, né? E tá tudo anotado aqui, ó. Eu tenho todos os meus livros, aonde realmente eu entrego só o verdadeiro. O que tá, as receitas que eu posto lá é verdadeira. A presença digital hoje ela é extremamente importante, ela é essencial. Nós que trabalhamos com comida temos que estar nas redes sociais,
tem que expor. O Rafael Terra, que é um grande profissional do marketing, ele fala que tudo é pessoal, não tem mais essa de pessoal e profissional, né? Então, porque hoje a gente tem que mostrar a verdade. Ninguém mais quer pessoas de faz de conta, né? A gente quer pessoas de verdade. Então, tá aqui contando a minha história é importante, né? Tem gente ouvindo, tem gente que entra, sai, tem gente que acha interessante, outras não, porque é normal, né? Tipo, faz parte do processo. E então, o mundo online ele é muito importante, mas com verdade, né? A gente acha que a gente tem que transmitir a verdade e ser coerente no que a gente mostra para as pessoas. Amanhã, por exemplo, vai entrar um post meu onde eu ponho receitas que em outros tempos eu pensaria, meu Deus, não vou entregar. Tá lá a receita, ela funciona, a pessoa vai fazer com todos os detalhes, ela vai me perguntar em inbox, eu vou responder para ela, sabe? Vou dar todo o apoio, porque eu sei que no momento que essa pessoa enxergar que realmente aquilo é uma coisa verdadeira, ela vai querer consumir mais do meu produto, ela vai querer fazer meu curso, ela vai querer me acompanhar nas redes sociais, ela vai querer ver uma live minha, né? É Eu muito acho que isso é importante. bacana, porque eu acho que informação, conteúdo, né, quer queira, quer não, é commodity, né? Você tem Exatamente. isso, tem acesso a todos os lugares, né? Se você quiser pesquisar, você vai encontrar qualquer coisa. Uhum. Agora, a Karine, ela não é commodity, ela é única, né? A Karina só tem ela, Exatamente. e a minha experiência com você é o que vai fazer a diferença e é o que as pessoas vão pagar por vezes, né? É exatamente esse contato direto, é ouvir as suas demandas, né? Então, acho que isso é importante. O conteúdo você tem que oferecer realmente para o mundo. E a experiência com você, aí, claro, todo mundo precisa monetizar, obviamente, né? Então, é encontrar formas de fazer isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui que o Lucas Santana fez aqui durante a semana, e ele diz assim: quero iniciar um negócio de suplementos naturais, como vencer o medo de não dar certo? Bom, primeira coisa, se a pessoa vai começar hoje, é tu entender o que tu quer fazer, né? Primeiro é estudar. Estudar. E estudar não é só procurar na internet, é estudar mesmo. É pegar livro. Olha aqui, eu tô rodeada, na verdade, eu tô com os livros embaixo aqui do meu tripé, não consigo mostrar agora, né? Mas assim, eu tenho que estudar, gente. Tem que saber. Ah, tu quer comida natural realmente? Então vai a fundo, entenda. Vou dar só um exemplo. As pessoas agora estão muito nessa onda do gluten free, comida sem glúten. E as pessoas vão lá, tiram a farinha do produto e acham que é gluten free. Só que, na verdade, todo o ambiente, se você trabalha com farinha, tudo é contaminado, por mais que você lave, né? Não é sujo, é contaminado. E se você fizer um doce sem farinha e que pegou uma colher que você usou num objeto, numa preparação com farinha, você pode matar uma pessoa. Só que isso você só vai saber se você estudar. Não é pegar uma receita da internet, né? Então, estude o que você quer, procure pessoas que já fazem, modela o grupo. O Sebrae é um grande aliado para quem vai começar. Comece com uma MEI, realmente já cria um CNPJ, porque daí tu cria um portfólio, que tu faz fotos, tu vai ter que fazer doces ou salgados, enfim, né? Já faz os testes, tem que tirar foto, tem um monte de aplicativo legal que te ensina gratuito, que te ensina a fazer, né? Usa o InShot, usa o Food, tem vários aí muito legais que tu consegue fazer fotos boas e postar e montar o material. E dar as caras nas redes sociais, né? E hoje eu pensaria em trabalhar no mundo online, com delivery. Hoje eu não abriria, na nossa atual situação, eu não abriria uma porta para as pessoas que estão passando na rua, porque a gente está vendo que está vindo uma segunda onda, que provavelmente a gente vai ter comércio fechando em algum momento novamente, e o delivery está funcionando. Então, trabalha com o mundo digital, aprende a fazer marketing digital, aprende como chegar no teu nicho de mercado. Não adianta querer vender uma Ferrari para quem só gosta de Fusca, né? Tem que entender quem é o teu cliente, aonde que ele está, como é que você vende para ele. E isso é estudando marketing digital e tendo boas redes sociais, né? E uma coisa E a forma mais barata, né, de você fazer teste é, hoje é pelo digital, realmente, com né? certeza. Com certeza, porque imagina que se a gente abre uma loja, eu dependo de quem passa ali, ou da boa vontade de algumas pessoas se deslocarem. No mundo online, eu não tenho muros, né? A não ser que seja um produto muito perecível, eu não consigo mandar, mas mesmo assim eu vou ter um raio de alcance muito maior. Eu vou ter um alcance muito maior de pessoas que vão conhecer o meu produto. Porque tu vai lá e tu coloca R$ 10 por dia, R$ 5 por dia num patrocínio bem feito, faz um post bonito, com uma foto legal, as pessoas vão conhecer teu produto e vão encomendar. Isso é Legal. inevitável. Inevitável, né? Muito bom, a gente está chegando aqui ao final, realmente tem esse limite de 1 hora aqui da live, mas realmente teria muito mais assunto, talvez a gente passe até uma segunda aí, né? Uhum.
para Ah, vou poder dar adorar. Só que eu sequência. falo mais do que o homem da cobra, né, Odair? Pois Então, é, o assunto não falta. pois é, mas muito bom mesmo. Para quem né, realmente não conseguiu ver toda a live, vai ficar gravada no IGTV, também vou subir depois para o meu canal no YouTube. Mas eu queria que você falasse então um pouco dos seus contatos e como as pessoas te encontram. Para me achar hoje em dia, como eu sou uma pessoa super exposta nas redes sociais, é só digitar meu nome no Google, Karina Migliorini, que vai encontrar YouTube, vai encontrar Telegram, Instagram, Facebook. Pelo nome encontra em qualquer lugar. Tem meu site também, que é bem fácil de encontrar. Então, todos os lugares tem receitas. No meu site tem um e-book gratuito que as pessoas têm, 3 receitas bem legais. No meu canal do YouTube. Porque o meu foco é muito olhar para a técnica, né? Não só a Uhum. receita. Então, tem muitos materiais que envolvem o que você precisa saber para começar na confeitaria, quais os utensílios, qual o caminho, né? Então, é uma mescla. Tipo, essa semana, hoje eu falei que eu estava aqui programando os meus posts. Então, um é de receita, um é do curso de sobremesa que vai ter no final de semana. Os meus cursos, eles estão todos online, né? Então, agora eu tenho alunos no Brasil, eu tenho aluno em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Né? Então, isso é muito legal, porque a internet não tem muro, né? Então, Sim, você sim. consegue atingir gente que jamais chegaria na minha cozinha, por exemplo, estando aqui. Né? Legal, bacana. Eu acho que a gente tem aí um exemplo vivo, então, de referência, né, para todos que estão pensando em mudar de carreira ou estão, né, no meio de uma transição. Eu acho que o conteúdo foi super bacana. Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, as pessoas que entraram, saíram, enfim. Obrigado a você, Karina, por ter aceito o convite. Realmente foi uma aula aí para todos nós e uma referência muito bacana aí. Muito obrigado. Obrigada para todo mundo. Para mim foi um prazer enorme. E pode marcar a segunda que eu vou estar aqui. Legal. Tá joia, então. Um abraço, tchau. Abraço, gente. Até a próxima. Até. Obrigada.